Olá, obrigado a você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você sempre o nosso abraço, o nosso agradecimento por você estar aí nos assistindo, nos acompanhando em mais uma edição do Jornal ACN pelos nossos perfis no Facebook. Temos também no Facebook a página do Cubo Notícias. É legal você seguir, você curtir e acompanhar essa nossa página lá no Facebook e também no Instagram, né? Para você receber as informações, as nossas publicações, divulgações, lives de fatos urgentes que acontecem aqui em Porangaba e região. Você segue e imediatamente você já recebe a informação aí no seu dispositivo, no seu celular, tablet ou computador. Temos também, além do Facebook, como eu disse, o Instagram, temos a Rede X, o antigo Twitter, o nosso canal do YouTube e o principal, o nosso site, o site do Cubo Notícias, sempre trazendo muitas informações para você. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? Início de mais um final de semana, e você que quer saber tudo o que acontece em Porangaba e também no interior paulista, vem com a gente, porque a partir de agora começa o Jornal ACN e nós começamos o nosso Jornal ACN com a previsão do tempo para os próximos dias. Será que o frio continua aqui em Porangaba e toda a região? Vamos conferir. Pois bem, pessoal, hoje, sexta-feira, dia 15 de agosto, a gente confere a previsão do tempo para até a próxima quinta, né, dia 21. Vamos começar aí com a previsão aí na tela. A gente está gravando o Jornal ACN neste final de manhã, né? Comecinho de tarde, 21 graus nesse momento aqui em Porangaba, sexta-feira. E amanhã nós teremos também um dia que começa ainda frio, né? Teremos um dia que vai começar ainda com frio. Hoje, sexta-feira, é de tempo limpo, mas já amanhã, sábado, nós teremos mais nebulosidade, principalmente no final da manhã. Teremos céu nublado no período da manhã, céu com muitas nuvens, com períodos nublados, inclusive podendo ficar nublado na parte da tarde. À noite também céu com muitas nuvens e também período de céu nublado, mas não deve chover, tá bom? Sabadão que vai começar com temperatura ainda baixa, né? Vai começar com 10 graus, ainda bastante frio. 25 graus de máxima, não vai fazer muito calor, mas a temperatura vai subindo aí no decorrer dos próximos dias. Domingo, dia 17, agora nós teremos um amanhecer ensolarado, mas também durante o dia teremos o aumento de nebulosidade com períodos de céu nublado. Domingo que vai fazer aí uma temperatura um pouco mais agradável durante o dia, teremos máxima de 26 graus. Vai começar com 12 graus o dia e à noite de domingo também com céu limpo. Já no domingo teremos nebulosidade durante o dia, período de céu nublado, mas à noite céu limpo. 26 de máxima, 12 de mínima. Segunda-feira teremos um amanhecer com possibilidade de nevoeiro. Tá bom, gente? Então, segunda-feira, dia 18, possibilidade do dia começar com nevoeiro. Teremos um dia predominantemente ensolarado, tempo limpinho, à noite também com o tempo aberto, tá bom? Apenas essa ressalva de que a segunda começa com possibilidade de nevoeiro, máxima de 27 graus, mínima de 11. Ainda começa com frio a terça-feira. Terça-feira teremos um amanhecer também ensolarado, mas no decorrer do dia, aumento de nebulosidade, tendo também períodos de céu nublado na terça-feira. À noite também teremos bastante nuvens, uma noite com muitas nuvens. Vai fazer um pouquinho de calor na terça, 28 graus de máxima, mas a mínima começa ainda com 10 graus. Na quarta-feira, dia 20, então marca essa data aí, da quarta em diante, nós teremos aumento nas temperaturas e tem previsão de que o mês de agosto termine com temperaturas máximas ultrapassando os 34 graus, ou seja, teremos um veranico no final deste inverno, o inverno que termina dia 22 de setembro. Estamos na metade, né, do inverno, pode-se dizer, um pouco mais da metade.
Quarta-feira, tempo ensolarado no amanhecer, também no decorrer do dia aumento na nebulosidade, período de céu nublado. À noite também com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A diferença está aí na quarta, que é a temperatura. Vai subir para 31 graus de máxima, a mínima vai ser de 15, não vai amanhecer tão frio não. É a mesma temperatura também de quinta-feira. Quinta-feira teremos um dia um pouco mais aberto, né? Teremos uma quinta-feira aí com bastante nuvens, mas o sol deve ficar entre essas nuvens, o que não vai possibilitar que venha chuva ainda. Todos esses dias aí sem previsão de chuva. Quinta-feira também com 31 graus de máxima, mínima de 15, ok? Então essa é a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e todo o interior paulista. Vamos com as notícias do interior, as notícias da região e já já a gente destaca também as notícias aqui de Porangaba. Por enquanto, a gente destaca essas informações aqui do interior de São Paulo, começando com essa notícia que é uma vergonha. Alunos passaram fome ontem, né? Foi ontem, quinta-feira, dia 14, onde na cidade de Avaré, um grande município paulista, uma das principais aqui cidades da nossa região, alunos de escolas estaduais e creches municipais ficaram sem alimentação após a troca da empresa responsável pela merenda. Uma desorganização total, né? Vídeos obtidos pelo G1 TV Tem mostram alimentos sendo retirados das unidades e carregados em caminhão. Segundo um morador que preferiu não se identificar, a escola estadual Coronel João Cruz não teve café da manhã desde quarta-feira e também não serviu o almoço às crianças. Em algumas unidades, funcionários compraram suco e bolachas para os estudantes. A Prefeitura de Avaré disse em nota que a antiga prestadora, a empresa Sólida Nutrição, que não é tão sólida assim, né? Retirou os estoques durante a noite, causando desabastecimento. O vídeo que a gente está vendo aí na tela, né, que foi enviado ao G1, está mostrando a retirada durante a manhã de ontem. O município disse ainda que todas as merendeiras serão recontratadas pela nova empresa, que é a Conserve, e que o fornecimento será normalizado hoje, sexta-feira. Será? Em nota, a Sólida Nutrição afirmou que foi surpreendida por determinação repentina da Prefeitura para encerrar imediatamente o contrato com substituição por nova empresa já a partir de quinta-feira. A empresa, ou seja, a partir de ontem. A empresa disse não ter recebido notificação prévia ou registro de problemas que justificassem a medida, que classificou como unilateral e inesperada, e declarou ter cumprido a ordem de retirada assinada pelo secretário municipal de Educação, César Augusto de Oliveira. Sobre isso a Prefeitura de Avaré veio com alguma desculpa, né? O que ela disse? Informou que a retirada ocorreu nas 52 unidades atendidas e que os funcionários da antiga prestadora puderam entrar porque eram conhecidos dos diretores, que não sabiam que se tratava não sabiam que se tratava de alimentos. A administração afirmou que a empresa foi avisada do fim do contrato por ofício e retirou utensílios próprios mediante protocolo, mas que em algumas escolas levou itens pertencentes às unidades. Segundo a Prefeitura, medidas administrativas e judiciais serão tomadas e cerca de 2.500 crianças ficaram com a alimentação prejudicada. A Secretaria de Educação afirmou que a merenda das escolas estaduais é garantida por convênio com o município, que permanece ativo e que notificou a Prefeitura pelo descumprimento. E a gente fala por parte da empresa e da Prefeitura, total falta de responsabilidade de ambas, deixar crianças e jovens, alunos, passando fome durante o dia, né? E a gente sabe que no Brasil há muitos casos de crianças e famílias carentes, né? Onde a principal refeição de uma criança, muitas das vezes, é dentro da escola. Total irresponsabilidade da Prefeitura de Avaré, total irresponsabilidade da Secretaria de Educação de Avaré, total irresponsabilidade por parte da empresa envolvida. Todos irresponsáveis. E depois só sabem ficar emitindo nota para dar desculpa fiada, enrolar e na realidade isso não soluciona em nada o problema. Um motociclista morreu após bater contra uma carreta
e causaram um incêndio numa rodovia de Itatiba na manhã de hoje. Conforme apurado, o acidente aconteceu por volta das 6 da manhã de hoje, sentido Bragança Paulista, quando o piloto da moto perdeu o controle da direção, devia estar devagarinho, né? Perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta. Olha o estado que ficou a carreta, a frente da carreta. Parece que bateu de frente com um carro, mas não foi. Bateu com uma moto. Então o cara que estava na moto, olha, desculpe falar, mas os indícios aí são de que o cara estava voando nessa moto, hein? Perdeu o controle, invadir a contramão e bater com essa força na frente de uma carreta para deixar a carreta nesse estado. Depois do impacto, a moto começou a pegar fogo e parte das chamas atingiu o motociclista. Ele foi socorrido em estado grave, com lesões, fraturas e queimaduras. Foi levado para o hospital da Santa Casa do município pelos bombeiros, mas não resistiu. O motorista da carreta não se feriu. Ele também fez o teste do bafômetro e testou negativo para o consumo de álcool. A identidade do motociclista não foi divulgada. O caso está registrado na delegacia de Itatiba e segue sob investigação. Olha esse caso aqui, né? Uma cidadã aí, trambiqueira, hein? Essa é trambiqueira. Trambiqueira, me desculpe, mas você é uma trambiqueira, hein? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Né? Olha o que essa meliante fez. 46 anos, foi presa em flagrante. Essa imagem aí é uma imagem ilustrativa, não é a imagem realmente da cidadã que cometeu o crime, né? É uma imagem ilustrativa que a gente gerou por inteligência artificial. Ela foi presa em flagrante, furtou R$1.000 em peças de picanha para pagar um agiota em Bauru. Ela ia pagar o agiota com picanha. Com aquela gordurinha, né? Segundo o boletim de ocorrência, o furto foi realizado num supermercado no bairro Jardim Redentor, quando os fiscais de prevenção de perdas viram pelas câmeras de segurança a suspeita colocando na bolsa 10 peças de carne, sendo 7 delas picanha e 2 peças de entrecote e uma peça de costela. Ainda de acordo com o registro policial, a mulher foi abordada pelos funcionários na frente do estabelecimento e confessou o crime, alegando que tinha dívidas com agiotas que chegavam a R$4.000. Além disso, ela relatou já ter praticado furtos parecidos alguns dias atrás para pagar parte do valor que tem em débito com esses agiotas. A polícia militar foi chamada, encaminhou a suspeita para o plantão de Bauru, os produtos foram devolvidos ao supermercado e o caso segue sob investigação. Ela deve passar sob audiência de custódia. Eu não sei não, talvez seja liberada, né, na audiência de custódia. Sei lá, do jeito que são as nossas leis. Mas tá aí, né? Usando picanha para pagar agiota. Sinal que o preço da picanha tá naquela beleza, né? Falaram que a picanha ia ficar num preço super popular, que o pobre ia voltar a comer picanha. Família, uma carnezinha, uma costelinha assada, uma picanhazinha com gordura. Picanha com aquela gordurinha, aquela cervejinha. Verdade, né? Bom, gente, picanha virou moeda de troca. Daqui uns dias 1 quilo de picanha vai valer mais do que um Bitcoin, ou mais do que €1. Em Quadra e Cesário Lange, 2 municípios que tiveram operações policiais, onde 5 suspeitos foram presos. 5 foram detidos na manhã de ontem, aqui na rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz, que liga Cesário Lange a Porangaba. Eles estavam transportando uma carga de perfumes de origem paraguaia em 3 veículos. Eram 3 veículos carregando perfumes do Paraguai, sem nota fiscal, sem documentação de origem, nada, né? Segundo a Polícia Rodoviária, durante o patrulhamento do quilômetro 50, os agentes abordaram os veículos e identificaram que os itens não tinham nota fiscal. Um dos homens disse ser o dono da mercadoria, que o transporte seria até a cidade de São Paulo. Os suspeitos foram presos em flagrante. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Sorocaba, onde a quantidade de perfumes será contabilizada. Já aqui também na nossa região,
a Polícia Rodoviária localizou no interior de um veículo na cidade de Quadra 12 peças automotivas, incluindo módulos eletrônicos e bombas de veículos de carga. Será que não é esses módulos eletrônicos e bombas dos ônibus aqui da região que tiveram garagens furtadas? O flagrante aconteceu no quilômetro 157 aqui da rodovia Castelo Branco, um pouquinho ali depois do pedágio, indo no sentido capital, né? De acordo com a polícia, os objetos estão relacionados a furtos ocorridos no pátio de um posto de combustíveis em Cândido Mota, que tiveram 9 vítimas. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia de Quadra, não há informações sobre prisões neste caso. E também em Cesário Lange, a gente já falou de uma ocorrência que aconteceu em Cesário Lange, aqui na Benedito de Oliveira Vaz, no quilômetro 50, né, essa carga de perfumes, mas também teve outra operação, uma operação que aconteceu com o Departamento Municipal de Segurança de Cesário Lange, a DISE de Itapetininga, a Polícia Militar, né, de Cesário Lange, a DISE, o DIG de Itapetininga, também a Guarda Civil de Cesário Lange, a GCM Canil de Cerquilho e a GCM de Quadra atuaram em conjunto ontem por volta das 14 horas, quando deu início a uma fase da Operação Cavalo de Troia em Cesário Lange, contando com a participação integrada de aproximadamente 40 policiais dessas unidades, a DPM de Cesário, a DIG, a DISE, a GCM de Cesário Lange e o Canil de Cerquilho, além da GCM de Quadra. Durante essa ação foram cumpridos 5 mandados de busca expedidos pelo Poder Judiciário, resultando na prisão em flagrante de 4 meliantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao todo também foram apreendidas porções de drogas, várias. 71 porções de crack, uma porção maior do mesmo entorpecente, 2 porções de cocaína, uma porção de maconha, 71,1 gramas de crack, 99,8 gramas de crack, 5,3 gramas de crack, teve mais 83,6 gramas de cocaína, 5,7 gramas de cocaína, mais 79,80 gramas de maconha, mais 25,20 gramas de maconha e também quantias em dinheiro. R$ 469 em uma localidade, com outro suspeito tinha R$ 47 e com outro mais R$ 105, além de uma balança de precisão. Diversos invólucros e utensílios utilizados para o preparo e fracionamento da droga também foram apreendidos. As diligências também possibilitaram a identificação e qualificação de um dos chefes do tráfico de drogas lá em Cesário Lange, o qual não foi localizado durante a operação. Considerando os elementos probatórios obtidos, foi apresentado ao juízo para a decretação da prisão temporária também desse chefe do tráfico, né? A operação é fruto de uma investigação prévia, minuciosa e de planejamento estratégico que demonstra o compromisso das forças de segurança na repreensão qualificada ao tráfico de drogas e no enfrentamento às organizações criminosas atuantes na região. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e capturar demais envolvidos em práticas criminosas, assegurando que todos respondam por atos ilícitos praticados. Parabéns a todos os envolvidos. Ainda é muito pouco, só 4 terem sido presos. O problema é que prende e fica pouco tempo, mesmo que por tráfico de drogas, ficam pouco tempo presos. O que mais nós temos aqui? Falando em GCM, em guarda municipal, né, como lá na cidade de Cesário Lange, Conchas também tem a sua GCM e parece que estão fazendo um concurso agora, né, para contratação de mais agentes da guarda municipal lá em Conchas. Só que a Procuradoria-Geral de Justiça anulou em Conchas um trecho da lei número 523/2001 que cria o emprego da Guarda Civil Municipal e que fixava 16 vagas para homens e apenas 4 para mulheres na GCM. A decisão considerou que essa diferenciação de vagas é uma violação aos princípios constitucionais de igualdade.
O Ministério Público do Estado de São Paulo divulgou ontem que a Justiça considerou inconstitucional a lei municipal por estabelecer diferenças no número das vagas destinadas a guardas municipais, homens e mulheres. Atualmente, o município conta com 15.200 habitantes, possui 3 guardas municipais do sexo masculino para dar o apoio na segurança de Conchas. Só 3? Pouco, hein? Bom, mas é melhor do que nada. Agora, caso haja um concurso para ampliar esse número, não vai poder ser considerada essa lei 523 de 2001. Então, não vai poder mais considerar 16 vagas para homens e 4 para mulheres. O que deve ser feito, caso haja aí um concurso público, né, fazer o concurso para igualdade de número de cargos ou de vagas, né? A ação também apontou que o cargo para compor a GCM deve depender da aprovação prévia em concurso, ressalvados aqueles destinados exclusivamente a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, quem passou no concurso, seja homem ou mulher, né, ou transgênero, ou enfim, passou no concurso, tem que ser chamado. Em nota, a Prefeitura de Conchas informou que foi oficialmente notificada da decisão e que já está adotando as medidas necessárias para o cumprimento da decisão, observando o prazo e a modulação dos efeitos determinados pelo tribunal. Além disso, a Prefeitura de Conchas reforçou o compromisso e o respeito aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia no acesso aos cargos públicos, bem como a promoção de políticas que assegurem oportunidades iguais a todos os cidadãos, independente do gênero, raça, religião ou qualquer outra forma de discriminação. A Prefeitura de Conchas faz tudo isso, mas quem precisa chegar lá e determinar para que faça é a Justiça, né? A Prefeitura mesmo não faz por livre e espontânea vontade, né? Se não é a Justiça aí, definir a inconstitucionalidade desse trecho da lei, a Prefeitura de Conchas vai ficar, né, de bico fechado. Mas vai que cola. Né? Vocês fazem tudo isso, mas a Justiça precisa lá puxar a orelha de vocês para vocês fazerem. Senão vocês não fazem, né? Eita, nós. Falando em Prefeitura de Conchas, o prefeito de Conchas escapou de uma boa ontem, hein? O prefeito de Conchas, Sandro Delbem, vamos mostrar as imagens aí. Ontem à tarde, no finalzinho da tarde, ele se envolveu num acidente na estrada vicinal Aquiles Merlin, que liga Conchas a Porangaba, né? No trecho ali de Conchas se chama vicinal Aquiles Merlin. No trecho aqui de Porangaba é João Lemes da Silva, mas é a mesma vicinal, né? O veículo onde o Sandro Delbem estava bateu com um caminhão numa curva no trecho ali de Conchas, na altura do quilômetro 18. Apesar da gravidade do acidente, que gerou inclusive o tombamento do caminhão, graças a Deus não teve vítima em estado grave. Apenas susto e escoriações, né? O que já é muito, mas graças a Deus estão todos bem. O Sandro Delbem afirmou que foi um grande susto, disse ainda que passou por exames e nada de grave aconteceu, que graças a Deus ele está bem, mas sofreu algumas leves escoriações. Informações também dão conta de que o caminhão é da cidade de Bofete, estava entregando carvão na rede de supermercados Libardi, sendo que não há notícias de ferimentos graves nos ocupantes do caminhão. A ocorrência contou com o apoio da Defesa Civil de Conchas. O caminhão foi retirado do local só por volta das 22h30, ok? Mas graças a Deus aí o Sandro Delbem e também o pessoal que estava no caminhão não sofreram ferimentos graves, apenas escoriações. Bom, gente, falando em prefeitos, nós falamos aí do prefeito de Conchas, ele também estava lá ontem lá em São Paulo. Então, ontem, dia 14, agora a gente vai destacar as notícias aqui de Porangaba, mas também nós temos aqui algumas citações de prefeitos da região. Vamos colocar imagens aí, já tá, essa imagem aí tá onde está nas redes sociais do prefeito, também nas redes sociais da prefeitura, né? Bom, quem está falando aí, eu não vou colocar o áudio, porque
Aqui a gente já tem o conteúdo, então, mas quem está falando aí, ele é o assessor especial do governo estadual, lá no Palácio dos Bandeirantes, o Carlos Koji Takahashi, ou Takawashi, é isso? Ele é chefe do... Ele é o assessor especial do governo do estado, né? Lá no Palácio dos Bandeirantes. E ele esteve presente, reunido com o chefe do executivo aqui de Porangaba, o prefeito João Carlos Alves Barros, juntamente com outros prefeitos, né? E eles estiveram na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, onde se reuniu com representantes da cúpula do órgão ao lado dos prefeitos de Porangaba, Laranjal Paulista, Pereiras, Cesário Lange e Conchas. O Sandro Delbem estava lá ontem também e no final do dia sofreu esse acidente, aí no final da tarde, né? O encontro teve como objetivo discutir pautas de interesse regional e buscar soluções conjuntas para demandas jurídicas e administrativas dos municípios envolvidos, né, lá na Procuradoria-Geral do Estado. Mas durante a visita à capital paulista, o prefeito Cal também cumpriu compromissos em outras secretarias estaduais. Na Secretaria da Agricultura, assinou a liberação de uma emenda parlamentar destinada à aquisição de maquinários para reforçar a estrutura da zona rural de Porangaba. A emenda foi viabilizada com o apoio do deputado estadual Capitão Telhada. Já na Secretaria de Cultura, o prefeito apresentou solicitações de recursos voltados à infraestrutura do carnaval local e ao fortalecimento do programa Rotas Rurais, uma iniciativa que visa fomentar o turismo e valorizar o patrimônio cultural e natural das regiões do interior paulista. A agenda reforça o compromisso da gestão em buscar parcerias e recursos que impulsionem o progresso do município em diferentes áreas, como estrutura, agricultura, cultura e turismo. Estamos trabalhando para garantir investimentos que contribuam diretamente para o desenvolvimento de Porangaba em nossa região, afirmou o prefeito João Carlos Alves Barros, o Cal. A gente espera que esses recursos cheguem, né, o mais rápido possível para Porangaba. A gente sabe que demora um pouco por causa da toda a burocracia, né? Você assina o convênio, o papel vai para o governo, aí sobe para tal lugar para liberar o dinheiro, depois que libera o dinheiro, né? É uma demora danada. Mas ainda bem que, né, estão saindo alguns recursos para o nosso município. A gente torce para que um dia a burocracia no Brasil diminua, né? Bom, uma notícia que deu muito o que falar na nossa cidade, né, foi divulgada em todos os jornais praticamente aqui da região, foi uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Detran de São Paulo. Essa operação que aconteceu aqui em Porangaba e fechou, né, desmanches de peças usadas aqui na nossa cidade. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, né, mas o que a Polícia Civil passou para a gente é o seguinte, é que a Polícia Civil de Porangaba, em conjunto com o Detran, e também demais apoios policiais, né, realizaram na terça-feira agora a Operação Desmanche para combater o funcionamento ilegal de desmontes de veículos no município. Mas essa operação não aconteceu só em Porangaba, não. Aconteceu em várias cidades da região. Muitas fases dessa operação já foram realizadas, né, na cidade de Botucatu, inclusive. Teve também na cidade de Itatinga, de Avaré. Mas aqui em Porangaba, durante essa ação, 2 estabelecimentos foram flagrados atuando de forma irregular. Ambos foram autuados e interditados com as atividades suspensas até que se adequem às exigências legais. Eu vou explicar já sobre isso. De acordo com a Polícia Civil, as empresas precisam manter controle rigoroso da rastreabilidade das peças, garantir o armazenamento correto dos componentes e resíduos, além de adotar medidas ambientais para prevenir a contaminação e proliferação de pragas, como o mosquito Aedes aegypti. A operação contou com a participação de agentes do Detran de Sorocaba, policiais civis dos setores de investigação gerais da Delegacia de Polícias de Itatinga e também de Porangaba, das delegacias de Itatinga e de Porangaba. Então o DIZI também esteve presente aqui, tá? Bom, gente, o que eu quero comentar é o seguinte. A notícia ela é bem
ela é bem clara, mas a gente vai destacar, a gente vai ressaltar aqui para não ficar nenhuma dúvida, né? O que foi encontrado nesses comércios de peças usadas aqui em Porangaba? Não sei se convém chamar como desmanche, né? Mas o que foram encontrados é o seguinte: foram encontrados, né, essas irregularidades que já foram citadas aí na matéria, destacadas e apresentadas pela polícia para que a gente publicasse. Controle rigoroso de rastreabilidade das peças e garantir o armazenamento correto dessas peças e dos resíduos, como o caso de óleo, né, quando retira. Medida ambiental para não jogar óleo na terra, também não ter vazamento de óleo na terra. E também medida para não acumular água parada, ou seja, o que foi encontrado pela Polícia Civil foi isso. Nos dois comércios de peças que tem aqui em Porangaba, não foram encontrados comércio de peças de origem ilícita. Não foram encontradas peças de origem ilícitas ou veículos, né, desmanchados lá com origem ilícita, que foi veículo furtado ou roubado. Isso não foi encontrado, tá, gente? Porque senão começa a ter outros tipos de comentários aí, e eu acho que talvez... Eu creio que o texto foi bem claro, mas mesmo assim convém a gente destacar, né? Porque senão fica aí gente suspeitando ou comentando coisa que não tem a ver. Então o que eles querem que faça? O que eles querem que essas empresas façam, que esses comércios façam? Local coberto para colocar as peças, né? Com separação ali para colocar motor, para colocar peças de, vamos dizer ali, faróis, o que mais? Vidros, paralama, para-choque, separar, né? E cada peça, o que eles querem também é que cada peça tenha uma identificação de que veículo tem. Então vai ter que ter uma etiqueta, ou pelo menos o proprietário lá vai ter que marcar um número e depois anotar no caderno. Por exemplo, tem lá um para-choque ali. O para-choque está lá marcado, o proprietário vai ter que marcar lá, número 412 no para-choque. Aí ele vai pegar no caderno e escrever lá, 412. Para-choque de... Qual carro aí? Fusca. Para-choque de Fusca, Renavando Fusca, tal. Então é isso que eles querem que esse pessoal faça. E manter tudo coberto, né? Para não acumular água parada, separado, né? É isso que eles querem. Então, o que foi encontrado e o que eles determinam, tanto o Detran quanto a polícia, é que seja regularizada essa situação. É uma situação de infraestrutura para eles fazerem o comércio e o rastreio das peças. Repito aqui, nesses locais aqui em Porangaba não foram encontrados produtos de origem ilícita. Nessa parte está tudo certinho. Eu, na minha opinião, agora eu dando a minha opinião aqui, eu acho que se é para regularizar a parte de infraestrutura ali para fazer a comercialização da peça, eu acho que tinha que fazer o seguinte: tinha que notificar as empresas para um prazo de 60 ou 90 dias, regularizar a situação. Ó, você precisa, né, não pode deixar o kart do carro ali vazando óleo no chão, precisa ser uma área coberta, precisa tomar cuidado com isso, tal. Você precisa regularizar essas coisas, você tem 90 dias para regularizar. A gente não vai fechar você agora. Na minha opinião, tinha que ser assim. A gente não fecha, mas você regulariza, porque se você não regularizar nesse prazo, aí a gente fecha e taca a multa. Né? Porque quando você fecha e requer que o comerciante, né, o proprietário dessas autopeças usadas aí, você requer que ele feche o comércio, você obriga ele a fechar, ele não vai estar trabalhando, ele não vai estar vendendo, ele não vai estar recebendo dinheiro. Como é que ele vai investir na infraestrutura do local? Né? Fica complicado. Agora, eu sou a favor dessa fiscalização, acho que deve acontecer em todo o Brasil. E eu sou a favor de que, se algo de ilícito fosse encontrado, aí sim, tinha que fechar e prender.
mas não foi o caso. Não foi encontrado nada de ilícito nesses casos aí. Mas quando é encontrado, se é encontrado, tem que prender e tem que fechar, né? Porque tem que ter medidas de fiscalização. Porque se você deixa correr solto, isso vai fomentar o comércio de peças ilegais, de origens ilegais. Não, repito aqui, não foi o caso, não foi constatado peças de origem ilícita aqui. Mas se você não fiscaliza, isso vai... Por que tem roubo de celular, furto de celular? Porque tem quem compra celular furtado ou roubado. Por que tem furto de cabos de cobre? Porque tem quem compre. Por que tem roubo e furto de carros? Porque tem quem tira as peças e venda, porque tem quem compre. Então tem que fiscalizar sim. Mas quando não tem nada de ilícito e a pessoa precisa regularizar algo na infraestrutura da empresa dela, eu acho que não deveria fechar. Deveria dar um prazo, deixar com que ele ficasse aberto ainda para ele poder continuar trabalhando e investir na melhoria da infraestrutura, né? O que precisa ser. Aí sim, não cumpriu o prazo, aí fecha e aplica multa, além de tudo, né? Você dá a chance pro cara fazer e o cara não faz, aí tem que fazer, né? Aí tem que meter multa. Enfim, é a minha opinião. Mas repito aqui só para deixar bem claro, o que foi encontrado nesses comércios de peças usadas aqui em Porangaba foi isso, né? Precisa melhorar a parte de rastreio, identificação e rastreio das peças dos carros, né? Precisa melhorar ali a área de infraestrutura, fazer em repartições ou partes cobertas que não tenha contato também com o solo para não vazar óleo, né? E também para impossibilitar acúmulo de água parada por causa do mosquito da dengue. É isso que a investigação encontrou e, né, suspendeu as atividades das duas até que eles resolvam. Enfim. Bom, gente, nós recebemos no final de semana passada, entre o final de semana passado e o começo dessa semana, apelos de moradores lá do bairro dos Alves, aqui em Porangaba. Os produtores lá do bairro dos Alves estão desesperados. A gente recebeu cópias aqui que eles enviaram para a gente de todos os boletins de ocorrência registrados desde março. O primeiro foi dia 12 de março, o último foi dia 5 de agosto agora. Né? Eles mandaram todos os boletins para a gente de furtos de gado que estão ocorrendo de maneira quase que sucessiva aí no bairro dos Alves. Direto está acontecendo. Então, os moradores e produtores estão vivendo esse momento de insegurança por causa do furto de gado registrado nos últimos meses, situação que está preocupando muito ali a região dos Alves. E os prejuízos são muito significativos, né? A gente vai destacar aqui, ó, informações que a gente recebeu. A gente recebeu os históricos dos boletins de ocorrência. Dia 12 de março, o primeiro boletim de ocorrência diz que 13 cabeças de gado Nelore, entre touros, vacas e bezerros, foram levados de uma propriedade lá. Também no bairro dos Alves, no dia 20 de maio, uma novilha morta encontrada no pasto. Dia 27 de maio, 2 cabeças de gado Nelore furtadas. Dia 5 de junho, uma novilha furtada no dia 5 de junho. No dia 16, mais 5 cabeças de gado Nelore. No dia 4 de julho, um bezerro e uma bezerra Nelore furtados. Dia 22 de julho, 5 cabeças de gado Nelore. Dia 30 de julho, 4 vacas furtadas. E dia 5 de agosto agora, um boi Nelore furtado. Então os moradores afirmam que, apesar dos boletins de ocorrência terem sido feitos, apesar da polícia ter sido comunicada, até o momento não se tem informações sobre o suspeito ou sobre a recuperação dos animais. A cada semana vivemos com medo. Não sabemos se vamos conseguir proteger o nosso gado, disse um produtor que preferiu não se identificar. A Polícia Civil está investigando o caso. Todos os casos, aliás, foram registrados, estão sob investigação. Mas o apelo dos moradores é para que haja reforço no patrulhamento e ações mais efetivas para coibir o furto, que está afetando os furtos, né, de gado, que estão afetando demais e diretamente a economia local e o sustento das famílias rurais. Para se ter ideia, né,
eu estava lendo nesse boletim aqui do dia 30 de julho, as 4 vacas furtadas são vacas leiteiras, né? Então, né? Tá complicada a coisa. Você não furta apenas, ou você não tira apenas o animal que está ali no pasto, você tira também a renda da pessoa, ou a sobrevivência com o leite ali do gado, né? Aí você pega o crime de furto, quando não é em flagrante, não é qualificado, aí o cara é levado para a delegacia, é ouvido e liberado, porque crime de furto não é qualificado. Agora me fala, se você está lá na tua propriedade rural, você vê um vagabundo desses entrando, você vai chamar a polícia? Eu não. Se um vagabundo entra na minha casa, antes de chamar a polícia, eu passo fogo nele. Tá com pau, Antes de chamar a polícia. Eu chamo a polícia já para vir acompanhada com o camburão do IML. E é isso que tem que fazer com um vagabundo que invade propriedade para furtar ou para roubar. É isso que tem que fazer. Mas eu vou responder por homicídio. Mas vai responder por homicídio com, né, invasão de propriedade, né? Você vai alegar legítima defesa, porque o cara invadiu a tua propriedade, você não sabe se ele está armado ou não. Né? Então, porque na cadeia não adianta. Você chamar a polícia para levar o cara para a cadeia, não adianta. Então é melhor chamar a polícia junto com o camburão do IML para o vagabundo que invade a tua propriedade. Vamos falar de uma coisa boa? Sexta-feira à noite a gente viu nas redes sociais do prefeito, João Carlos Alves Barros, e depois foi publicado também pelas redes sociais da prefeitura, né, confirmando, portanto, que Porangaba foi contemplada com 20 casas, 20 moradias populares do governo federal, do programa Minha Casa Minha Vida. E faz muito tempo que eu não vejo uma coisa assim do governo federal vindo para Porangaba, viu? Uma coisa importante do governo federal vindo para Porangaba, né? Faz muito tempo. E isso é muito bom, viu? A iniciativa vai garantir mais moradias para a nossa cidade de Porangaba. Claro que nós gostaríamos, mas é que existem regras, né, com base nos cálculos que eles têm lá, né, sobre o número de pessoas, de habitantes. Né, a gente gostaria que fosse 100, 200 casas, mas somadas aquelas outras 50 do CDHU, já são 70 casas populares que em breve devem ser construídas aqui em Porangaba. A gente espera que em breve, aquele negócio que eu falo, o que empaca é a burocracia toda que existe, né? Eu sei que a prefeitura, o prefeito, toda vez que eu falo, toda vez que eu converso com o prefeito, ele reclama: nossa, está demorando sair a papelada lá, mas a gente tem que respeitar, né, o processo e tal. Eu tô doido para fazer essas casas, o pessoal não para de me cobrar, mas tem que cobrar, né, prefeito? Eu falo, eles falam, tem. Aí o prefeito fala, tem que cobrar mesmo, né? Eles cobram de mim e eu vou cobrar dos responsáveis lá para acelerar a coisa, né? Eu acho que tá certo, né? O cidadão tem que cobrar agilidade, o prefeito tem que cobrar agilidade, o governador tem que cobrar agilidade, todo mundo tem que cobrar agilidade, porque senão a coisa não anda, né? Mas são os passos que estão sendo dados, então são coisas boas, a gente tem que noticiar coisa boa também. Agora, se acontece problema também, a gente divulga os problemas que acontecem também, né? A gente tem aqui uma reclamação no morador, já vou passar, né? Mas as coisas boas a gente tem que falar também. Então, 20 casas do Minha Casa Minha Vida, saindo agora, a assinatura foi final de semana passada agora, né? E as outras 50 que já estão em andamento já pelo CDHU. A prefeitura já comprou o terreno, tudo. Essas 70 moradias devem ficar no mesmo terreno, né? Pelo que nos passaram. Então, a conquista foi possível graças a um pedido realizado durante reunião com o deputado federal João Cury, né? O botucatuense João Cury, que contou com a presença do vice-prefeito Carlos Roberto da Costa, o Robertinho, vereadores do município e o presidente do MDB local, Carlos Eduardo, o Dudu. De acordo com a administração municipal, o resultado é fruto de trabalho em equipe
do diálogo e do compromisso com o bem-estar da população. Essa é mais uma prova de que unidos conseguimos avanços concretos para a nossa cidade. Seguimos firmes buscando recursos e projetos que façam de Porangaba um lugar cada vez melhor de se viver, destacou o chefe do Executivo Municipal lá pelo portal da Prefeitura. O programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, é destinado às famílias de baixa renda e busca reduzir o déficit habitacional no país, oferecendo moradia e condições melhores de pagamentos, né? Pagamento mais acessível aos moradores, aqueles que são assistencializados do Minha Casa Minha Vida. Bom, gente, vamos lá com o espaço do internauta, porque a gente também tem problemas a serem solucionados ou esclarecidos aqui na nossa cidade. Os moradores lá do loteamento Adonai estão desesperados, estão aí preocupados com a incidência do aparecimento de escorpiões. Vira e mexe nas redes sociais, quem acompanha principalmente o Facebook e os grupos, né, de classificados e divulgações da nossa cidade, vê que muitos moradores periodicamente publicam aparecimentos de escorpiões. Esse vídeo aí do nosso amigo Júnior Perruzeto, e ele disse o seguinte aqui na publicação, ó: achado mais um escorpião aqui no Adonai, dentro da casa dos meus pais. Tá difícil aqui. Meus pais são idosos, mais de 80 anos. Aguardam um retorno da prefeitura para realizar uma dedetização. Esse caso já é um caso repetitivo. Fizemos as orientações, mas não adiantou. Vamos resolver antes que possa causar uma fatalidade? Peço a colaboração de vocês. Obrigado. Disse aí o Júnior Perruzeto. Então, olha, gente, a gente não sabe o que acontece lá no Adonai, porque parece que o Adonai é o bairro que mais tem incidência de aparecimento desses animais. Jardim São Luís também tem bastante, Vila São Luís também tem bastante, mas o Adonai tem demais. Eu acho que o que está acontecendo lá no Adonai, porque quem passa por lá vê, é uma grande quantidade de terrenos com mato alto. A prefeitura tem que tomar uma providência urgente de fiscalizar, notificar e multar esses proprietários de terrenos com mato alto, porque não dá mais para ficar assim, né? Há quantos e quantos anos a gente fala desses problemas de terrenos com sujeira, com entulho, com mato alto. Lá no Adonai tem demais. Então precisa tomar providência quanto a isso, né? Outra coisa, fazer a dedetização. Eu sei que é um produto, no caso de dedetização do escorpião, tem que ser um produto especial para esse tipo de animal, porque qualquer inseticida não chega a fazer efeito. Tem que ser uma dedetização especial a escorpiões. Então também tem que ser feita a dedetização e aplicação desse produto em galerias de água, enfim, em locais onde tenha entulho, enfim, alguma coisa a respeito de dedetização, que é algo mais imediato, deve ser feito o quanto antes. A médio prazo, o que tem que ser feito é notificar esses moradores que estão com terreno com sujeira e mato alto. E também a médio prazo, os vereadores também têm que se mexer, ter criatividade, procurar lá o município de Botucatu, conversar com representantes da Câmara e da Prefeitura de Botucatu para ver como que é o projeto de lei que existe lá em Botucatu, onde a Prefeitura entra nos imóveis, primeiro notifica o morador para ele limpar o terreno. Se ele não limpa, a Prefeitura vai lá, pula o muro, entra, faz a limpeza e cobra do morador pela limpeza, do proprietário do terreno pela limpeza, além de aplicar uma multa em cima. Então tem que fazer também um projeto de lei nesse sentido. Se tem o terreno lá, notifica o morador, você tem 15 dias para limpar o seu terreno. Ele não limpa, a Prefeitura vai lá, limpa e cobra o serviço desse morador. Então estudar como que é os detalhes dessa lei, como que ela funciona, qual é a engrenagem que faz essa lei funcionar lá em Botucatu, porque lá em Botucatu é feito assim, né? E precisa fazer a lei, porque a prefeitura não pode mandar ninguém limpar um terreno sem haver a lei e sem haver a cobrança do morador, porque senão acontece igual aconteceu em Conchas, não é com o prefeito lá de Conchas agora, com o ex-prefeito, né, com o Paulo Nunes, né? Está afastado ou foi cassado, cabe ainda a decisão da justiça que está julgando, né? Mas foi cassado porque estava tendo proliferação da dengue, estava todo mundo reclamando, Paulo Nunes não faz nada, Paulo Nunes não faz nada. Aí ele começou a fazer, pegou um trator,
tinha um terreno lá cheio de entulho, recolheu o entulho do terreno, colocou no trator e foi caçado por isso. Então, né, o que acontece? Se faz, reclama, se não faz, também reclama, mas para não dar problema tem que ter uma lei. Então, estudar como que pode ser feita essa lei para a prefeitura poder limpar os terrenos e cobrar dos proprietários, né, além de aplicar uma multa. Enfim, tá aí registrada a reclamação do morador aí, do Júnior Perroseto, ele que os pais dele residem aqui no Adonai, e essa semana eu já vi umas outras, pelo menos mais 2 postagens também de pessoas reclamando de aparecimento de escorpiões também no loteamento Adonai. Ok? Então a providência imediata precisa ser tomada nesse sentido. Só que na região de Tapetininga, nos últimos meses, foram mais de 60 casos de pessoas que foram picadas por escorpiões, foram vítimas de picada de escorpião, mais de 60 casos aqui na região de Tapetininga. Bom, gente, é isso, vamos ficando por aqui com mais uma edição do nosso Jornal ACN, um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus, um excelente final de semana e até a próxima.